Dando continuidade à aula anterior, o vídeo 1, que vocês receberão, quero comentar um pouquinho sobre Josué e a história. Alguns poderiam colocar em xeque, em dúvida, a questão se o livro de Josué é pura ficção histórica, invenção, fantasia de uma criação bem posterior, ou se de fato ele tem somente finalidades teológicas sobre a renovação da aliança e a fidelidade à lei, e para eles não se aliarem a ídolos e aos pagãos. Não se pode extrair do Josué dados históricos reais que a arqueologia comprova, ou será que é tudo pura ficção? Diante disso, muitos estudiosos eles se aliaram a escolas. A escola americana, liderada por Bright, Wright e Cross, eles concedem um alto grau de confiabilidade ao relato bíblico do livro de Josué. Eles não desconhecem a dimensão teológica, litúrgica e épica do texto sagrado, porém eles creem, ao mesmo tempo, que este texto é iluminado, complementado pelos dados das descobertas arqueológicas, permitindo reconstruir de maneira aproximada o que aconteceu naquele período histórico e como ele foi interpretado. 1200, 1250 anos antes de Cristo, e a conquista da terra. Isto tudo pode ser bem compreendido pelo dado bíblico e pelos dados da arqueologia. A escola alemã, cujos representantes mais qualificados são Alt e Nort, desconfiam dos dados da arqueologia em que se apoiam os americanos, baseiam sua argumentação sobretudo no texto bíblico, lido à luz de textos extras-bíblicos, que permitem, por um lado, conhecer qual era a situação sociopolítica de Canaã, naquele período, 1200 a.C., e conhecer também qual era o processo de assentamento seguido pelos povos naquele período, as batalhas, as lutas, como que eles faziam de uma vida de nômade a uma vida sedentária, de uma vida, digamos, de ciganos que buscavam pastos melhores, próximos à água, a rios, e quando se assentavam no lugar para construir uma cidade, já sedentários. Portanto, essas são duas escolas. Tem a terceira escola, que é a escola francesa, cujo maior expoente é a História Antiga de Israel, de Roland de Vaux. Ele faz uma síntese magistral, elaborada a partir das duas escolas, alemã e americana. São duas conclusões de Vaux. Nem todas as tribos israelitas descenderam do Egito. Nem todas as que descenderam fizeram ao mesmo tempo. Igualmente, nem todas as que saíram fizeram o mesmo caminho. Houve diferentes êxodos e diferentes assentamentos, conquistas e entradas na terra prometida. Todas as três escolas dizem verdades, porque são pesquisas baseadas em confirmações arqueológicas extra-bíblicas e sobre o conhecimento sociológico da época, para ver como que as pessoas se assentavam. Não havia uma unicidade de pensamento. O que nós queremos concluir é o seguinte, que o autor deuteronomista elaborou no livro de Josué uma conquista teológica que não corresponde à realidade. O assentamento das tribos israelitas em Canaã e as origens de Israel como povo continuam sendo questões abertas, susceptíveis de novos modelos explicativos. Portanto, a pesquisa ela continua. O mais importante é que Javé foi fiel a eles e eles foram fiel a Javé. Que eles não se aliaram a deuses estrangeiros, mas foram fiéis ao único Deus. E enquanto eles optaram por Deus, foram abençoados. Quando eles rejeitaram a Deus e a sua lei, eles foram amaldiçoados, castigados e exilados. Um pouco a teologia é essa. A conquista da terra depende da confiança no único Deus. Obrigado e até a próxima aula.